Como manter a mente equilibrada e afastar os desequilíbrios psicossomáticos? Essa resposta hoje você vai ter. E mais, você vai ter uma surpresinha no final desse episódio que tá bem legal. Algumas pessoas já sabem dessa surpresa, mas eu tenho certeza que outras não, então não deixa de ser uma surpresa. Bora lá. Antes você já sabe. Tá no YouTube? Se inscreve no canal, tá no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast, compartilha esse vídeo com quem precisa muito reequilibrar mente e emoções. Bora pra vinheta e vem conversar comigo sobre esse tema mais que fundamental. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Como é que a gente reequilibra a mente segundo a Ayurveda e o Yoga para a gente não ter desequilíbrios ou doenças psicossomáticas? Essa é uma pergunta muito importante para a gente, porque a gente vive numa sociedade que, no geral, estimula o desequilíbrio mental. Então, a gente tem um monte de meta para cumprir, a gente tem estresse cotidiano lá nas alturas, tem um monte de responsabilidade, tem 40 mil atividades diárias que não dá conta de nem metade, assim por diante. Então, tudo isso leva a gente para um estresse crônico. Se leva a gente para o estresse crônico, leva a gente para o desequilíbrio da mente e das emoções. E não é à toa que a gente tem tanto burnout na sociedade de hoje, não é verdade? Então, como é que a gente faz para a gente diminuir esse ritmo, manter a saúde mental e quais são as características de uma boa saúde mental para o Ayurveda? Porque se a gente não sabe o que é uma boa saúde mental, a gente está indo atrás do quê? Se eu não sei atrás do que eu tô indo, tô caminhando para onde, saca? Então tudo isso é importante a gente, colocar os pingos nos is mesmo, para a gente saber para onde está indo, o que a gente está buscando e como a gente faz para chegar nesse lugar, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é: vamos priorizar a saúde mental e a saúde mente-corpo, portanto. Por que eu estou falando de saúde mental e eu sempre falo de saúde mente-corpo? Olha só, pro Ayurveda, da mesma forma que a gente tem os doshas do corpo, Vata, Pitta e Kapha, a gente tem os doshas da mente, que é Rajas e Tamas. Rajas é movimento, então uma pessoa que tem muita raiva, que tem pouca paciência, que é muito agitada, que está com muita ansiedade, ela está com desequilíbrio em Rajas. E Tamas é o oposto, é a apatia, é o desânimo, é a tristeza. Então uma pessoa que está muito nessa vibe da tristeza, do desânimo, do não quero fazer nada, ela está com desequilíbrio em tamas. E o que o Ayurveda indica? Que a gente tem que ter uma qualidade da mente na maior parte do tempo, que é a qualidade sátvica. A mente sáttva é a mente tranquila, é a mente em equilíbrio. Agora, uma mente não pode ser o tempo inteiro tranquila para o Ayurveda. Então, o equilíbrio, quando a gente fala assim, a gente tem que ser a maior parte do tempo uma mente sáttva, a gente tem que ter essa mente a maior parte do tempo, mas a gente também tem que ter uma pitada de Rajas e uma pitada de Tamas. Sabe por quê? Porque Rajas contribui para a gente iniciar coisas. Então, a mente sátvica planeja. Eu vou pensar, eu quero fazer isso, eu vou para esse lugar, ou eu vou para essa trajetória, ou para esse trabalho, ou para esse projeto, ou para sei lá o quê, por que você quiser. A sua mente, somente quando ela está mais sáttva, mais em equilíbrio, ela faz esses planos. Rajas é aquilo que impulsiona. Se você não tem Rajas, vai ficar lá no plano das ideias. Você não vai iniciar nada. E Tamas é aquilo que, já tá. Aqui já é o suficiente. Aqui eu posso parar. Aqui eu não preciso seguir. Então, precisa de Tamas para parar as coisas. Perceba que o equilíbrio, então, ele é um tripé. Mas, na maior parte do tempo, a gente tem que estar com a mente tranquilinha lá, sátvica. É isso. Cada pessoa tem o seu ponto de equilíbrio, portanto, esse equilíbrio não é um equilíbrio igual para todo mundo. É muito importante saber disso. Então, para o Ayurveda, como é que acontece uma enfermidade ou um desequilíbrio psicossomático a partir do desequilíbrio da mente? Vamos entender isso? Primeiro, o que é importante saber? É que a nossa mente ela é responsável por toda a percepção de mundo. Então, se a gente percebe o mundo equivocadamente, isso pode gerar mais estresse, isso pode causar um efeito na geral não pode, causa um efeito no corpo físico, né? Então, a gente tem um desequilíbrio mental que gera
portanto, um desequilíbrio físico. Então, este caminho, ele pode ser dado aí de diversas formas. Né? Então, como é que a minha mente em desequilíbrio vai causar o desequilíbrio em qual parte do corpo e assim por diante? Depende aí dessa trajetória muito particular, né? Que cada pessoa terá. Mas o que é importante para a gente, que visão clínica é importante nesse contexto? Qual é o dosha da mente que está em desequilíbrio, que precisa ser equilibrado? Então, se você está muito rajásica, ou seja, com muita ansiedade, com muita raiva, com pouca paciência, isso tem que ser equilibrado para não chegar no corpo. Então, para você não atingir o seu corpo de alguma forma, sei lá, um exemplo muito comum que tem é a ideia de queimações no estômago. Fiquei tão irritada que não consigo comer nada porque meu estômago queima. Ou seja, a gente tem um reflexo, é quase que um reflexo, aí uma continuidade de um desequilíbrio na mente refletido aí no corpo físico. Isso é só um exemplo cotidiano, porque na verdade a gente tem inúmeras enfermidades psicossomáticas e muito mais complexas do que essa, e por isso é muito importante de levar atenção para os doshas da mente. A gente olha para a alimentação e acaba cuidando muito do corpo e não cuida das emoções, da cabecinha, como tem que ser cuidado, certo? E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Eu vou te falar 3 pontos muito importantes para você manter a sua mente em equilíbrio, mais então em sattva do que em rajas ou em tamas. Mas antes de eu te falar esses 3 pontos, o que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba o que é uma personalidade sattva, ou seja, o que é uma pessoa que tem, na maior parte do tempo, uma mente mais sátvica do que rajásica ou tamásica, certo? Essa pessoa, ela tem clareza de pensamentos, clareza de sentimentos e clareza de ações. Como assim clareza de sentimentos, Van? Ela sabe que é ela que controla aquilo que ela sente e ela consegue agir para mudar rapidamente um sentimento muito tóxico. Então é bem interessante isso, porque a gente, no geral, pensa que nós somos controladas, né, e controlados pelas nossas emoções. Mas o Ayurveda e o Yoga ensinam diferente disso, que se tem uma coisa que a gente pode controlar é justamente as nossas emoções. E esse controle não quer dizer que a gente não possa sentir. Ah, quer dizer que eu não fico triste, não fico com raiva? Não é isso. Mas é que a gente consegue mudar rapidamente essa energia ruim, essas emoções ruins que é quando a gente está sentindo isso, desde que a gente tenha uma mente sátvica. Por quê? Porque a primeira coisa que a mente sátvica percebe é: ops, tô fora da minha tranquilidade, tô fora do meu eixo de, vamos chamar assim, de felicidade, de leveza. Então eu preciso ter uma ação para sair desse lugar, certo? Então isso é uma coisa importante. Segunda coisa, tem capacidade de manter ou de romper laços, sejam esses laços emocionais ou com pessoas que convivem com a gente e assim por diante. Por quê? De manter e de romper. Como assim, Van? Horas. Se eu tenho uma boa amizade com uma pessoa, essa amizade é muito legal, eu me sinto bem, a pessoa se sente bem, a gente se dá super bem, mas, cara, eu não faço nenhum esforço para me manter perto, ou a gente não faz nenhum esforço, a vida, sabe, distancia a gente não fala mais com a pessoa, ignora a pessoa, sei lá o quê, e tá. Por quê? Então, assim, ter a capacidade de manter essa amizade, não é conviver todo dia, mas é por ali, olá, tudo bem, nananana, dar atenção, sabe assim, para te fazer bem, para fazer bem para outra pessoa, tá super legal. E o outro lado também, romper aquilo que não faz bem. Cara, se não tá fazendo bem, seja uma relação amorosa, seja amizade, seja qualquer outra. Ah, mas Van, no meu trabalho não posso simplesmente romper uma relação porque dependo disso. Bom, então tem que arranjar mecanismos para isso não te afetar. Mas é diferente uma relação de trabalho, por exemplo, do que uma relação que a gente acaba mantendo, às vezes, dentro da casa da gente, ou com pessoas, colegas, amigos e etc., por sei lá o quê. Então, ter essa capacidade desse discernimento, isso é parte de uma personalidade sátvica para o Ayurveda. Além disso, olha só que legal isso, ter seriedade com leveza, ou seja, você começar a se colocar no mundo
como uma pessoa séria. Então, por exemplo, quando eu tô aqui fazendo um episódio de Ayurveda Brasil Podcast, eu tô batendo um papo contigo. E eu sei que o episódio eu tô batendo um papo com você. Mas eu tô trazendo um monte de conhecimentos, de coisas que eu estudo cotidianamente, de atendimentos que eu faço, de uma pós-graduação de 3 anos que eu fiz, de cursos de especialização que eu fiz de 1 ano, 2 anos e assim por diante. Ou seja, tem uma bagagem de conhecimento. Embora seja um papo, o podcast, ele tem seriedade nesse sentido. Agora, não é porque tem seriedade nesse sentido que eu preciso ser uma pessoa super rígida, super, sabe, carrancuda e assim por diante. Não, eu posso sorrir, eu posso ter leveza. Se alguém me diz, olha só, Van, coloca aqui nos comentários, tal coisa eu não consigo cumprir no meu cotidiano, o que, que eu faço no lugar? Vamos pensar aí, vamos pensar o menos pior para a sua saúde, para a sua alimentação, para a sua rotina. Então, essa flexibilidade, ela tem que andar junto com a seriedade, ou seja, essa leveza tem que estar junto com a seriedade para o Ayurveda. Por quê? Porque isso facilita, abre caminhos para uma vida mais feliz. E quem não quer ser feliz? E eu não tô falando de felicidade hollywoodiana, tô falando de felicidade cotidiana. Que é essa mesmo, que a gente acorda bem, que a gente fica de bom humor, que a gente fica bem com a gente mesmo, que a gente fica tranquilo, sem ansiedade, sem tristeza todo dia, assim por diante. Isso são qualidades de uma pessoa sáttvica. O outro ponto está justamente ligado com o que eu acabei de falar, que é ser flexível e ter, na maior parte do tempo, uma personalidade sensível, agradável, que consegue mudar de posicionamento, de repente, sabe assim, que consegue dar respostas diferentes para situações diferentes, ou seja, muitas vezes a gente fica tentando manter a nossa postura e a nossa opinião para defender uma ideia que às vezes nem a gente mais acredita naquilo, mas a gente fica lá só para não dar o braço a torcer. Então, para o Ayurveda, isso não é uma qualidade de uma mente sáttvica. Isso é o contrário. É uma qualidade de uma mente ou tamásica ou rajásica, depende aí do caso, mas assim, tá longe de equilíbrio isso aí. Tipo, é ter a leveza de dizer assim, nossa, sabe, eu tava pensando em outros pontos. Ou então, diante de uma situação muito estressante, que antes a gente tinha aquela famosa resposta, né, ou de luta ou de fuga, a gente dá uma resposta diferente. Isso apresenta que você está tendo um fluxo cada vez mais de uma mente sáttvica, isso é muito legal. Então, ou seja, já percebeu, né, que a mente sáttvica é uma mente leve, uma mente flexível, é uma mente que apresenta um grau de sabedoria, mais do que de conhecimento, porque conhecimento é fácil a gente ter, a gente sentar a bundinha na cadeira, estudar, a gente trabalhar com aquilo todo dia, isso é muito fácil. Agora, transformar isso em sabedoria, ou seja, em dar respostas diferentes e leves para diferentes situações, aprendendo então a cuidar e a controlar dos sentimentos tóxicos, das emoções tóxicas que dominam no geral a gente no momento de estresse. Isso é treino para o Ayurveda. E como é que a gente chega nisso? Tchan, 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 tchan. A gente chega a isso com exercícios de pranayama, técnicas de respiração do yoga, com meditação cotidiana, com alimentação, com bom sono, com um estilo de vida que tenha uma rotina do Ayurveda. E eu disse que eu ia ter uma surpresa para quem estivesse aqui até o final desse episódio. A surpresa é, aqui embaixo tem o link do site, que é a página onde eu vou colocando todas as meditações gratuitas que eu estou fazendo. Então você entra no link, se inscreve gratuitamente, escolhe alguma dessas meditações e começa a utilizar já para você contribuir com a sua mente sáttvica. Ou seja, começa a treinar a mente para entrar em equilíbrio. Respirações do yoga, técnicas de respirações, eu tenho aqui no YouTube uma playlist que é só de técnica de respiração do yoga. Entra na playlist, escolha uma das respirações, faça todos os dias. Sugestão? Faz a respiração e depois emenda com a meditação. Você já vai estar indo no caminho de uma mente sáttvica. E depois o restante você vai aprendendo aqui no Ayurveda Brasil Podcast, ou lá no Instagram, ou no meu próprio site. Então a gente vai dialogando e você vai aprendendo como ter uma rotina mais sáttvica e promover então uma saúde mental que afasta de vez
os desequilíbrios e as doenças psicossomáticas do seu cotidiano, beleza? Lembre-se, se você tem um desequilíbrio psicossomático, você tem que tratar de forma sistêmica. Você tem que cuidar do seu sono, cuidar da sua saúde no sentido de alimentação, rotina e sim, cuidar muito da mente. Se você já faz, por exemplo, terapia ou algo assim, é ótimo. Mas comece a inserir essas técnicas de respiração do yoga e a meditação que vai potencializar o tratamento que você já faz, certo? Então, se precisa, já sabe, ó, antes de eu falar que esse aqui foi o Ayurveda Brasil Podcast. Você que tá aqui, tem dúvidas, vai aqui nos comentários, deixa a sua dúvida, coloca aí um comentário que eu leio os comentários, vou lendo pouco a pouco no meu dia a dia aí, nos momentos que eu tenho para fazer isso, já reservado, respondo ou até mesmo transformo em temas de podcast, se for bem legal a pergunta, certo? Agora sim, esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!